Queridos irmãos e amigos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, e façamos a leitura do verso 10 até o verso 20. O nosso foco será o versículo 18, onde o apóstolo Paulo fala sobre oração. Mas nós vamos ler do verso 10 até o verso 20 para ter o contexto em que Paulo falou aquelas palavras. Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Ouçamos a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, que o Senhor nos conduza na compreensão da Tua palavra e que o Senhor a torne eficaz em nossos corações e na nossa mente, despertando em nós o desejo de orar e de Te buscar constantemente, para isso vigiando com toda perseverança. Usa, Senhor, as palavras que serão ditas agora, para abençoar o Teu povo aqui presente, em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que nos ouvem, nos seguem pela internet, que o Senhor esteja com eles também, por amor do Teu nome. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós começamos uma série de 4 estudos, baseados no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, sobre o tema oração. Nós temos 2 objetivos com essa pequena série. O primeiro deles é preparar a igreja para o dia de jejum e oração que nós teremos no próximo domingo. É um dia que nós vamos reservar para jejuar e orar, buscando a Deus por nossas famílias, pelo nosso país, pelo progresso do reino de Deus aqui nesse mundo. O segundo objetivo é instruir a igreja também com relação aos outros dias, porque não é só domingo que vem que a gente vai orar. Nós vamos orar todos os dias. Então, o objetivo também é instruir a igreja a longo prazo sobre como ela deve viver essa vida de oração que nos é recomendada pela Bíblia. Na primeira das mensagens que nós vimos hoje pela manhã, nós indagamos a respeito da oração como um dever de todos os cristãos. Por que é um dever? É um dever porque Deus determina, é um dever porque sem oração nenhuma outra área da vida cristã funciona, é um dever por conta da natureza dos nossos inimigos e assim por diante. Agora à noite nós vamos ver mais 2 pontos que o apóstolo Paulo ensina aqui no versículo 18. Ele diz que nós temos que orar em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança. Então eu quero focar esses 2 pontos que ele destaca aqui, orando em todo tempo, ou seja, o que é que significa orar em todo tempo, e ele diz, e para isso, ou seja, para que vocês orem em todo tempo, vocês vigiem com toda perseverança. O que é que significa vigiar em termos de oração? Qual a relação entre as 2 coisas? E no final eu vou dar algumas orientações práticas sobre como podemos orar e vigiar em todo o tempo. Vamos começar então com o significado dessa expressão aí do verso 18, quando Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. Lembremos que essa é a seção que fecha a carta.
Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo falou do nascimento da igreja, como ela foi concebida por Deus na eternidade, como ela foi colocada em prática através da encarnação e da morte e ressurreição de Jesus Cristo e mediante a aplicação do Espírito Santo. E depois, a partir do capítulo 4, Paulo fala dos deveres e obrigações de todos aqueles que fazem parte da igreja. Depois de falar da unidade da igreja, da família cristã, da vida no Espírito, Paulo termina dizendo: quanto ao mais, irmãos, ou seja, o que resta dizer é apenas o seguinte: tomem a armadura de Deus, porque os nossos inimigos são espirituais. Não vai ser fácil experimentar o que eu descrevi e muito menos viver o que eu prescrevi. Por isso vocês precisam estar revestidos da armadura de Deus. Isso vocês têm que fazer em oração. É pela oração que vocês tomam a armadura de Deus com a qual vocês podem enfrentar as hostes inimigas. É nesse sentido, então, e nesse contexto que ele diz: vocês têm que orar o tempo todo. E para isso vocês têm que vigiar com toda perseverança. Então, hoje, pela manhã, nós vimos a importância da oração como dever de todo cristão à luz de todas estas coisas. Mas agora a pergunta é: o que é que Paulo quer dizer com orando em todo o tempo? Existem duas palavras na língua grega que são traduzidas na nossa Bíblia em português como tempo. A primeira é a palavra cronos, que é bastante conhecida nossa, né? Cronológico, né? Tempo cronológico, é o tempo que se mede com relógio. Então, quando aparece no Novo Testamento a palavra cronos, ela é traduzida como tempo, e geralmente é o tempo que é mensurável em minutos, segundos e horas, dias, meses, anos e assim por diante. Mas tem uma outra palavra na língua grega que também é traduzida como tempo no Novo Testamento, que é a palavra kairos, e que significa simplesmente ocasião, momento oportuno ou situação. A palavra que Paulo usa aqui, orando em todo o tempo, não é a palavra cronos, porque se fosse, ele estaria dizendo que nós temos que estar orando de manhã, de tarde e de noite, cada minuto, segundo e dia da nossa existência. Mas a palavra que ele usa aqui é a palavra kairos, e, portanto, a tradução correta seria orando em toda ocasião, usando toda oportunidade, aproveitando cada momento para viver em oração. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Significa orar em toda situação em que nós estivermos. E aí, isso significa, primeiro, que não importa a idade. Eu estou vendo aqui adolescentes, estou vendo aqui juvenis, estou vendo aqui jovens, adultos e idosos. Para todos nós é esse mandamento. Nós temos que orar em toda situação, em qualquer circunstância, em toda oportunidade. Isso quer dizer gente de todas as idades, não há distinção. A oração não é apenas para os adultos, é também para os nossos filhos, para os adolescentes e para os jovens também. Significa orar em qualquer situação do tipo pobreza, riqueza, solidão, saúde, doença, casado, solteiro, separado. Lembra que quando Paulo disse essas palavras, ele estava preso em Roma. Não é interessante isso? Ele estava preso em Roma e ele diz: orando em todo o tempo, ou seja, não era a prisão, não era o fato de estar preso que impediria Paulo de estar orando e buscando a Deus, porque ele diz que nós temos que orar em toda e qualquer situação. Isso significa que a gente deve orar não somente pelas grandes decisões que precisamos tomar na vida, como, por exemplo, com quem eu vou casar, ou vestibular, ou o Enem, ou um emprego, um negócio, uma cirurgia que eu vou fazer, que são as grandes decisões que geralmente se tem e pelas quais as pessoas costumam orar, mas nós devemos orar a toda circunstância, qualquer incidente ou qualquer situação em que nós nos encontramos, por menores que elas pareçam. Aliás, na verdade, são essas pequenas circunstâncias que alteram nossa vida, às vezes mais do que as grandes. O rei Davi, uma bela tarde, estava à toa passeando no terraço do Palácio Real, não tinha o que fazer e de repente olhou, viu uma mulher bonita lá embaixo se banhando. Devia ter usado a regra da segunda olhada, né? A primeira olhada você não pode evitar, a segunda você pode. Davi não usou essa regra, olhou a mulher. Resultado, chamou a mulher, era uma mulher casada, adulterou com ela, mandou matar o marido, isso trouxe desgraça para toda a família dele. Começou como? Um passeio inocente no terraço real num dia à tarde. Uma coisa insignificante que deu a crise, uma das maiores crises na vida de Davi. Diná, filha de Jacó,
um dia saiu visitando a terra de Siquém, resolveu sair para fazer um pequeno turismo, diz lá o texto de Gênesis, para conhecer as pessoas da terra. Quem ela encontra? Um príncipe de Siquém, que se namora dela e estupra Diná. E os irmãos de Diná saem e matam os príncipes daquela aldeia e começam a guerra de Israel com os moradores de Siquém. Uma saída inocente de turismo. A gente costuma orar pelas grandes coisas, mas às vezes são as pequenas que vão determinar a nossa vida. Por isso nós temos que orar em toda e qualquer situação, não somente pelas coisas grandes, nos grandes momentos de decisão, mas a cada momento da nossa vida. É isso que ele quer dizer, orando em todo tempo, em toda ocasião, a cada momento, em cada circunstância em que você se encontra. As Escrituras nos ensinam isso de maneira muito abundante. No Antigo Testamento nós lemos dos grandes homens de Deus que costumavam orar, como Daniel 3 vezes ao dia, ou Davi 7 vezes ao dia, conforme o Salmo 119, verso 164. O próprio Jesus nos contou várias parábolas a respeito da necessidade de orarmos sem cessar e insistentemente. A mais conhecida é a parábola daquela viúva que ficava batendo na porta do juiz, dizendo: julga a minha causa. O juiz: eu não quero atender essa viúva, e a viúva lá, não largava, né? Batendo, até que um dia o juiz disse: eu vou atender essa mulher, porque eu não aguento mais esse aperreio dela, né, na minha porta, não aguento mais ela estar fazendo isso. E Jesus disse: será que Deus então não vai ouvir os seus filhos que dia e noite clamam a Ele? Essa é a parábola mais conhecida de Jesus a respeito do dever de orarmos em todo o tempo. E Ele mesmo nos ensinou isso, quando Ele, na oração do Pai Nosso, Ele mencionou que nós deveríamos orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá quando? Hoje. Eu não posso pedir hoje o pão de amanhã. Todo dia eu tenho que pedir o pão diário. Ou seja, eu tenho que orar todo dia, por sustento. Ele ensinou isso. Ele disse aos discípulos, em Mateus 26, 41, vigiai e orai para não entrardes ou cairdes em tentação. E nós sabemos o resultado, né? Foi aquele momento em que ele estava no Getsêmani, prestes a ir à cruz. Ele disse: vigiem e orem, disse aos seus discípulos. Afastou-se um pouco para orar, e o que é que aconteceu com Pedro e os outros? Pegaram no sono. E Jesus voltou e disse: Pedro, nem uma hora você pôde orar, nem uma hora você pôde vigiar em oração comigo. Com isso, o Senhor Jesus ensina a necessidade de vigiar e orar constantemente. E os próprios apóstolos, depois de terem aprendido a lição, por sua vez, nos ensinam isso. Vou citar só o apóstolo Paulo, Romanos 12, 12, Colossenses 4, 2, quando ele diz nos 2 versículos: perseverai na oração. Perseverar significa insistir, isso significa tempo, significa estar diante de Deus, não cessar de orar, buscar a Deus com insistência e frequência. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ensina o apóstolo Paulo. Ou seja, a Bíblia é muito clara do começo ao fim, não somente no que ela diz, não somente de que é um dever do cristão orar, mas que é um dever do cristão orar em todo o tempo. Viver a vida de oração, que a sua vida seja caracterizada pela oração, em cada circunstância, a cada momento, em toda situação, em qualquer estado da vida, diante de qualquer decisão, sempre o coração do crente deve estar elevado e achegado a Deus em comunhão com o Pai. Agora, é preciso entender o que é que o texto não está dizendo. Quando Paulo diz, orando em todo o tempo, ele não está dizendo que os cristãos deveriam se retirar da vida pública e do mundo para locais desertos e ali levar uma vida de meditação e oração, como fizeram os monges na Idade Média. Não é isso que a passagem está dizendo. Nós temos que orar em todo o tempo enquanto estamos no mundo. Exatamente porque nós estamos no mundo é que nós temos que orar todo o tempo e o tempo todo. Também quando Paulo diz, orando em todo o tempo, ele não está sugerindo que os cristãos deveriam dar prioridade à oração, negligenciando outros deveres cristãos. No Antigo Testamento nós encontramos Josué, lá no capítulo 7 do seu livro, de joelhos diante de Deus, clamando e orando diante de Deus e chorando porque Israel foi derrotado. E Deus então aparece e diz a Josué: por que você está orando aí? Isso é hora de orar?
Você tem que levantar e colocar a vida em ordem. Tem pecado no meio do povo. Enquanto vocês não tirarem o pecado do meio de vocês, eu não vou escutar a oração de vocês. Ou seja, tem hora de orar e tem hora de confessar pecado. Tem hora de colocar a vida em ordem. Uma coisa não substitui a outra. Quando Paulo diz orando em todo o tempo, ele não quer dizer que a única coisa que o cristão vai fazer é orar. Não. Tem hora que o que ele tem que fazer é parar de orar e colocar a vida em ordem. Ou como, por exemplo, Jeremias, livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias queria interceder pela nação de Israel, começou a orar por Israel, Deus disse, pode parar. Você não vai orar por ele. Não interceda por esse povo que eu não vou lhe ouvir. Esse povo tem que primeiro se arrepender. Eu não vou ouvir, Jeremias, a tua oração. 3 vezes Deus disse a Jeremias, não adianta orar, não ore por esse povo. Então, quando Paulo diz, orando em todo o tempo, ele não quer dizer com isso que a oração substitui outros deveres que nós temos. Eu estou pensando aqui em Tiago 2, aquele episódio em que Tiago diz assim, se você encontrar um irmão com fome e com frio, e você disser assim, vai em paz, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha a sua barriga, que o Senhor lhe aqueça, e você não põe a mão no bolso e tira dinheiro para dar comida e roupa para aquele irmão, de que adianta a sua oração? Oração não substitui boas obras. Você tomar uma atitude e fazer o que você tem que fazer. Então, quando Paulo diz, orando em todo o tempo, ele não está colocando a oração como sendo o equivalente a todos os nossos deveres. Ele está dizendo que nós temos que fazer todas essas coisas em oração, junto com a oração, mas ela não substitui e não deve ser usada como desculpa para a gente deixar de evangelizar, deixar de fazer o bem, deixar de testemunhar os nossos amigos, deixar de nos arrepender, deixar de mudar de vida pensando que o simples orar vai resolver todas essas questões. Também quando Paulo diz assim, orando em todo o tempo, ele está claramente dizendo que não existe nenhum horário mais santo do que outro para orar. Tem irmãos que acham que Deus só responde se for meia-noite no monte. Outros acham que tem que ser de madrugada. Outros acham que tem que ser determinado horário do dia. O mundo evangélico está cheio de ideias erradas a respeito de oração. Cheio de ideias erradas a respeito de oração. A Bíblia não santifica um horário mais do que outro no que diz respeito à eficácia da oração. Na verdade, ela diz orando em todo o tempo. Todo o tempo. Orar de noite, orar de dia, de madrugada, orar quando você está com insônia, orar no calor da tarde, de um jeito ou de outro, orando em todo o tempo. Não há um horário que seja mais santo ou que Deus promete atender você mais do que se você orasse em outro horário. Também quando Paulo diz isso, quando ele diz, orando em todo o tempo, ele está simplesmente dizendo, ele está simplesmente tornando inúteis ideias como, por exemplo, corrente de oração. Gente, eu fico brabo quando eu recebo, por isso que eu mudei o número no meu WhatsApp. Muita gente, né? Corrente de oração. E quando vinha de membro da minha igreja, eu ficava brabo, fico brabo. Membro da minha igreja me mandando corrente de oração, não faça. Não faça isso. Você pode merecer uma visita pastoral, se você fizer isso, certo? Corrente de oração, onde é que está isso na Bíblia, gente? Corrente de oração, passe isso adiante para que Deus responda, não é? Se você não passar, vai quebrar a corrente de oração, gente, orando em todo o tempo, corrente de oração, aí vem campanha de oração, né? Vamos fazer uma campanha de oração, 7 dias de oração e Deus vai atender o seu pedido, 31 dias de oração, Deus vai atender, onde é que está isso na Bíblia, gente? Como eu disse, o mundo evangélico está cheio de superstição a respeito de oração. Não tem nada disso. A palavra de Deus diz, orando em todo tempo, toda ocasião, todo momento, orai sem cessar. A Bíblia não estabelece um horário, não estabelece um local, não estabelece uma posição, se é de joelho, se é em pé, se é levantando mão, de olho aberto, olho fechado. A Bíblia não fala de nada disso. Nós temos que nos seguir, nos guiar pelo que diz a palavra de Deus.
Esse texto e outros, eles simplesmente ensinam que nós devemos orar em todas as ocasiões que nós pudermos, o máximo que nós pudermos, sempre que pudermos, junto com os demais deveres cristãos e com os nossos irmãos. Agora vamos para o segundo ponto. Para que nós possamos orar em todo o tempo, Paulo ensina que nós precisamos também vigiar com toda perseverança e súplica. Está aí no verso 18. Para que a gente ore em todo o tempo, é preciso vigiar. O que é que a palavra vigiar significa? E o que é que significa vigiar na oração, então? O sentido literal da palavra vigiar é ficar acordado, ou espantar o sono, ficar alerta, como alguém que está encarregado de tomar conta de alguma coisa durante a noite, e que ele não pode dormir, ele tem que ficar acordado, né, para avisar se alguma coisa ou ver se alguma coisa vai dar errado, tomar algum tipo de ação ou reação, não é? E ninguém confia num vigia que dorme, não é? Então a palavra vigiar significa literalmente manter-se acordado. E essa orientação de Paulo, orando em todo o tempo, e para isso, para que vocês orem em todo o tempo, vocês têm que vigiar na oração, é necessário por vários motivos. São muitos motivos, mas eu elenquei 3 aqui. 3 motivos pelos quais, e que estão tirados aqui do contexto, pelos quais nós precisamos vigiar para que possamos orar em todo o tempo. O primeiro é pela importância da oração. Isso nós já vimos pela manhã hoje. A oração é tão importante que ela é colocada não como uma peça daquela armadura que Paulo descreve nos versos anteriores, mas é colocado como a maneira pela qual nós vestimos a armadura, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da fé, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Como é que nós tomamos isso? Como é que nós nos revestimos disso? A resposta é orando em todo o tempo. Então a oração é tão importante que é necessário que nós vigiemos, estejamos alertas para que ela não cesse, para que ela não pare, para que ela seja oferecida da maneira correta. Essa é a primeira razão, a importância da oração. Segunda razão pela qual é necessário que nós vigiemos para que possamos orar em todo o tempo, é pela nossa natureza carnal, sempre sonolenta, sempre preguiçosa e indisposta para com as coisas de Deus. Sabe o que é que vai acontecer se você disser assim? Eu vou orar quando sentir vontade. Sabe quando é que você vai orar? Nunca! Se você disser assim, eu vou orar quando eu sentir um impulso no meu coração. Sabe quando é que você vai orar? Nunca. Não, eu vou orar assim quando eu sentir aquela visão celestial, aquela glória sim, se aproximando. Sabe quando é que você vai orar? Nunca, nunca. A nossa natureza carnal é hostil a Deus, ela é inimiga de Deus, ela é preguiçosa, ela é indolente. Ela não quer nada com Deus. Quem diz isso é Paulo. Volta aí, capítulo 2. Para esse mesmo povo a quem ele escreveu, orando em todo o tempo e vigiando, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, estou no verso 2 do capítulo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceberam como é que Paulo descreve o que nós somos? Nós éramos assim. Deus nos justificou, Deus nos deu vida e Deus nos perdoou, mas essa natureza aqui, ela permanece em nós. Veja como mais adiante no capítulo 4, Paulo se refere a essa natureza. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, os gentios somos nós, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo aqui está dando uma descrição da natureza humana sem Deus.
Mais adiante, seguindo, ele diz no verso 20, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo. Jesus ensina que vocês podem, que essa natureza, ela é inimiga de Deus e que ela tem que ser mudada. Aí, no verso 21, ele diz, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é verdade em Jesus. Aí veja o verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Por que Paulo está mandando os cristãos se despojar do velho homem, a não ser pelo fato de que o velho homem ainda está em nós? O fato de que nós somos justificados, aceitos por Deus e perdoados, não significa que Deus tirou de nós essa velha natureza, o velho homem. Significa apenas que ela foi amortecida, ela foi controlada pelo Espírito de Deus, mas ela está presente lá dentro, o velho homem. Nós somos filhos de Adão, que quando pecou virou as costas e não queria conversar com Deus, foi se esconder atrás de um pé de mato. Nós somos filhos desse homem e dessa mulher. Portanto, orar não é natural, não é voluntário, não é espontâneo, não vem naturalmente. É por isso que é preciso vigiar, tomar providência, ser intencional. Ser intencional. A nossa natureza é indisposta contra Deus e, portanto, contra a oração, como eu disse. Se você disser assim, eu vou esperar, dá vontade para ler a Bíblia e orar, você vai continuar a sua vidinha de orar quando acorda. Senhor, muito obrigado pela noite, muito obrigado, me guarda durante o dia, amém. Passa o dia todo como se Deus não existisse, na hora de dormir, quando lembra, Senhor, obrigado pelo dia, toma conta do mundo, boa noite, tchau. Eu tenho certeza que eu acabei de descrever a vida de oração de muita gente. Tenho certeza disso. Então, a nossa natureza ela é inimiga da oração e tem que haver vigilância, intencionalidade para que a oração em todo o tempo seja uma realidade em nossa vida. Terceira razão, eu disse que é das 3 razões pelas quais Paulo diz que a vigilância é necessária para orar em todo o tempo. A primeira é a importância da oração, que está no texto. A segunda, a nossa natureza carnal, está no contexto maior. E terceiro, pelos ataques do diabo, que está no contexto imediato. Paulo tinha descrito que os nossos inimigos não são pessoas, mas os verdadeiros inimigos dos cristãos e da igreja são os principados e potestades, que Paulo chama do diabo, ele chama do maligno. São estes seres poderosos, dominadores desse mundo tenebroso, que são contra a igreja, que armam ciladas e lançam dardos inflamados. É contra esse pessoal que nós temos que lutar. Por isso que é necessário vigiar na oração. No século XVII, um pastor presbiteriano chamado William Gurnall escreveu um livro dessa grossura, coluna dupla, letra miúda. O título é O Cristão na Sua Completa Armadura. Não está traduzido para o português. Ele gasta capítulos a respeito da oração. E tem lá uma parte em que ele fala exatamente do verso 18, sobre a necessidade de vigilância, e ele diz o seguinte, ele diz que o diabo busca basicamente 3 coisas. Primeiro, evitar que o crente ore. E como é que ele faz isso? Ele tem muitos recursos, ele tem ciladas, ele tem os dardos inflamados, ele acusa o crente de hipócrita. Você orar? Você orar? Vê se Deus vai escutar a tua oração, seu hipócrita. Você passou o dia todo fazendo o que não presta, e agora tu vai orar diante de Deus, Deus vai te escutar? Né? O diabo faz isso direto, o crente fica acuado, né? Quando devia dizer, é verdade, eu sou hipócrita mesmo, mas eu me chego diante de Deus não nos meus méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, meu Salvador. Vá de retro, Satana. Mas o diabo faz isso, acusa o crente de hipócrita, ou então do tipo assim, tu vai orar por quê? Qual foi a última vez que Deus te respondeu? Ou então tu pedisse aquilo, Deus deu outra coisa, tu vai orar para quê? Né? Os pensamentos vêm na cabeça, começa a vir. Então, primeiro, o crente faz tudo, o diabo faz tudo para o crente não orar. Vai que o crente começa a orar.
Agora o diabo então vai fazer tudo para distrair a mente dele. Tudo. Então o span de concentração do crente em oração é muito curto. Né? Pelo menos nos primeiros minutos de oração, aquele raio, né, de concentração, aquele espaço em que ele consegue se concentrar é muito curto, porque mal ele começa a orar, aí já entra um pensamento. Aí quando ele vê, ele não está orando mais, ele já está pensando em outra coisa. Aí ele diz, não, volta. Né? Aí continua, vai, aí 1 minuto depois, né? Eu não estou descrevendo a sua experiência, é a minha também. Vai. Depois de algum tempo, você consegue foco. Mas os primeiros minutos, às vezes, é uma luta para você tirar, para você fazer a sua cabeça, sua mente focar. E às vezes eu tenho certeza que isso é obra do maligno. Às vezes é nosso próprio coração, mas outras vezes eu não tenho dúvida. Isso é obra destes seres malignos que querem impedir o crente de orar. E aí você começa a orar, aí vem a pergunta, mas você vai orar quem? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Né? Qual das 3 pessoas você vai orar? E você vai orar por quem? O que é que você vai pedir? Tem certeza que essa é a melhor coisa? Aí vem a nossa cabeça, o diabo usa tudo isso, atrapalha tudo quanto é de oração. Né? O telefone toca, o vizinho que nunca apareceu na sua casa, aparece para pedir açúcar na porta, ding-dong, e essas coisas todas, tanta coisa, né? O diabo faz isso aí. Terceira coisa que Satanás faz, diz William Gurnall, é impedir os efeitos da oração. Ele não conseguiu impedir o crente de orar, então ele tenta impedir os efeitos, lançando dúvidas e desânimo na cabeça do crente por conta da demora da resposta, ou porque Deus dá resposta diferente. Então, essas são algumas das armadilhas do diabo para impedir o crente de orar. Por isso que é necessário estar alerta, vigiar, para que você possa orar sem cessar, porque sem vigilância você não vai conseguir orar sem cessar. Deixe-me agora, em terceiro lugar, trazer algumas orientações práticas para que nós possamos orar em todo o tempo. Primeira coisa, e eu considero a mais importante, para que você ore em todo o tempo, você tem que cultivar uma atitude de oração, você tem que cultivar uma mentalidade espiritual aprovável, você tem que cultivar um espírito de oração. Deixe-me exemplificar com a história de Neemias, se você quiser abrir Neemias capítulo 2. Lá nos primeiros versículos está dito que Neemias, que servia, era um judeu, estava no cativeiro babilônico, servia na corte do rei, e naquele dia Neemias teve notícia de que a nação, seu povo, Israel, estava em ruínas. A cidade estava destruída, os judeus estavam tristes lá, e ele sentiu a tristeza do seu povo. Ele nunca tinha comparecido diante do rei triste. Ele era o copeiro do rei, aquele que levava o copo para o rei beber, bebia primeiro antes, né, para ver se não tinha veneno, e depois entregava para o rei. Mas ele sempre era uma pessoa alegre. Naquele dia ele estava triste. Aí diz o texto que o rei percebeu que Neemias estava triste e que perguntou a Neemias, o que é que você tem? Por que você está triste assim? O que é que você quer? Peça o que você quiser. Aí diz lá, porque Neemias está contando a história, então orei ao Deus do céu. Deve ter sido coisa assim de segundos entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. E nesse tempo, ele elevou o coração a Deus. Deus, que situação, que oportunidade. Deus, o que é que eu digo? Deus, o que é que eu falo para o rei, Deus? Porque o que eu disser, ele diz que ele vai me dar. Senhor, o que é que eu faço? E aí ele disse, rei, eu quero que o Senhor me mande lá para a minha terra para eu ajudar a reconstrução da minha cidade. O rei disse, eu não somente vou fazer isso, mas eu ainda vou dar mantimentos, ainda vou dar riquezas para que você possa fazer isso. Questão de segundo. Por quê? Porque o coração de Neemias estava pronto. O coração de Neemias vivia em atitude de oração, e quando chegou a hora, ele apenas elevou a mente diante de Deus e expressou em palavras. O seu coração já estava online com Deus, conectado com Deus. Era só mandar o texto. A maioria de nós passa o dia sem estar conectado, sem estar online com Deus. Aí quando a gente vai orar, primeiro,
Iniciar a conexão. Sinal fraco. Não consegue. Né? Sem serviço. Não consegue. Mas Neemias vivia ligado direto com Deus. Era só passar o texto. E foi o que ele fez. Isso é o que nós chamamos de espírito de oração. Você viver em espírito de oração o tempo todo, no seu trabalho, na escola, na condução, na sua família, em todo lugar. Paulo estava na prisão quando ele escreveu isso. Como é que você cultiva essa mente? Como é que você cultiva esse espírito de oração? Primeiro, leitura e meditação bíblica. Ler a Bíblia e orar todo dia. Tirar um tempo para mergulhar a sua mente na palavra de Deus, porque a oração se baseia nas promessas de Deus. Por isso que você tem que ocupar a sua mente com essas coisas. Escutar bons sermões nas redes sociais. Gosta de escutar sermão no YouTube? Eu te dou uma relação de bons pregadores. E dos ruins também. Participar da vida da igreja. Os cultos de oração, nossa igreja tem cultos de oração durante a semana, pela manhã. Tem nas quartas-feiras grupos de oração. Nós vamos ter domingo que vem um momento de oração. É importante que você faça isso. Separar ocasiões para jejum, que é um auxílio à oração também, como nós vamos fazer domingo que vem. Ou seja, você tem que cultivar a sua mente, encher das coisas de Deus, para que quando a ocasião chega, quando o rei disser o que é que você quer, você já levanta a mente diante de Deus, você ora ao Deus do céu, diante do seu chefe, diante do seu amigo, diante do seu inimigo, diante da crise no trânsito, em qualquer situação, você está unido a Deus, e você simplesmente diz a Ele o que é que você precisa, ou então você agradece, você louva, você adora, você bendiz o nome do Senhor. Então a primeira coisa é essa. Eu estou dando aqui algumas orientações para nós orarmos em todo o tempo. A primeira é: cultive um espírito de oração. Encha a sua mente com as coisas de Deus. Segundo, vigie em todo o tempo para você evitar perder essa disposição e esse espírito de oração. Existe uma profunda relação entre aquilo que nós fazemos e somos e esse espírito de oração. Eu vou citar duas passagens do mesmo autor. Estou falando do apóstolo Pedro. Lá, se você quiser seguir, na 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro diz assim: maridos, tratai as vossas mulheres com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. O que é que tem a ver eu tratar minha mulher com as orações? Tudo. Tudo. Significa que se eu não tratar minha mulher bem, eu perco o espírito de oração. Significa que se eu for dormir virado de costa para ela com raiva, nem adianta orar. Tem tudo a ver. Meu casamento tem a ver com o espírito de oração. Maridos, tratem a mulher com dignidade para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Não é que vocês vão parar de orar, é que Deus vai parar de responder. Deus vai parar de responder. Enquanto tem amargura, enquanto tem mágoa, enquanto tem acusações. Então, afeta a vida de oração. Pedro diz isso com muita clareza. O mesmo autor, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Irmãos, o fim se aproxima. A bem das vossas orações, ou seja, para que as orações de vocês continuem a ser feitas e sejam respondidas, sejam criteriosos e sóbrios, ou seja, o meu comportamento, criterioso e sóbrio tem a ver com comportamento, influencia a minha vida de oração. Então, como é que eu faço para orar todo o tempo? Eu tenho que evitar aquilo que entristece o espírito de oração, aquilo que abafa o espírito de oração, tipo pecado oculto, pecado não confessado, se ocupar demais com as coisas dessa vida, coisas legítimas até, mas que no final do dia você não tem tempo, está tão cansado, que não tem tempo para orar, está cansado demais para acordar cedo, para orar, e cansado demais à noite quando vai dormir, não tem tempo nenhum durante o dia, alguma coisa está errada nisso. Como Marta, você tem que estar alerta contra os inimigos da oração, aqueles pequenos ladrões do tempo.
O John Piper, numa publicação, não me lembro se no Twitter ou no Facebook, ele diz que no dia do juízo o Facebook vai ser usado para condenar todos aqueles cristãos que disseram que não oraram porque não tinha tempo. Não é verdade? No dia do juízo, Deus vai usar o Facebook para condenar todos aqueles cristãos que disseram que não oravam porque tinha tempo. Deus diz, ok, dia 5, quantas entradas no Face? Ó, soma o tempo que você passou no Face, dava meia hora de oração. Meia hora. No Instagram, no Twitter, Snapchat, por aí vai. Mídias sociais, uma bênção para a vida da igreja, mas um vício. Eu vou confessar a vocês, eu estou num processo, eu estou licenciado pelo conselho, estou me afastando das atividades. Olha, cancelar dezenas de documentos, ouvir mimimi de pastor foi fácil. Né? Gente com raiva de mim, isso foi fácil. Sabe qual tem sido a parte mais difícil? Largar o celular. Tem sido a parte mais difícil para mim. Porque a cada 5 minutos vem aquela coisa lá dentro, né? Eu tenho que ver, tenho que olhar. Não é? Vocês estão rindo, mas eu estou falando de vocês também. Ó. É. Exatamente. Então, alerta contra os inimigos da oração, dependência das redes sociais, trabalho em excesso, também tira o espírito de oração, porque cansa, abate, exaure, e a pessoa não consegue mais orar. A mente dela não aguenta, é um exercício espiritual intenso a oração. Ou então, a pessoa é viciada em lazer, usa o lazer de forma exagerada, assiste toda a temporada de Stranger Things 2 e depois quer orar. Não tem problema em assistir Stranger Things, eu assisti, mas foi assim, em partes, né? Foi em partes. O cara passa o sábado, o dia todo, 9 horas, para assistir a temporada toda é 9 horas. 9 horas assistindo lá uma série do Netflix, depois agora eu vou orar 15 minutos. Não tem cabeça para orar. Como é que vai orar? Não vai orar. Cabeça não vai ficar vendo aquelas imagens o tempo todo. Não dá. Por isso que tem que vigiar. Se você quer orar sem cessar, tem que ser algo intencional, você tem que evitar aquelas coisas que roubam de você a mentalidade espiritual. Terceira orientação prática. A primeira foi que você deve cultivar o espírito de oração. Segunda, evitar tudo aquilo que impede o espírito de oração. Terceira, tomar o propósito de orar, e você tem que estar alerta para isso. Orar em todas as situações e ocasiões durante o dia, grandes e pequenas, já falei disso. Dirigindo, orando. Indo de ônibus para o trabalho, para o trampo ou para a facu, orando também. Durante o seu trabalho, é possível, dependendo do seu trabalho, você estar ali trabalhando e orando. Há intervalos que você tiver no trabalho, ora também. Nas refeições, ótimo, ora com sua família se você está em casa, que deve fazer. Ou se está sozinho, aproveita para orar também. Ou se tem um amigo que é crente no trabalho, ora com ele. Qualquer situação, todas as situações, o dia todo aparecem circunstâncias, situações e momentos em que você pode usar para orar. Orações curtas, de 1 minuto, 2, 3, 5, dependendo, orar o tempo todo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, faça isso. Agora, um detalhe aqui. Se você estiver numa situação em que você não pode orar, provavelmente você não deveria estar nessa situação. Por exemplo, eu duvido que um crente verdadeiro consiga orar vendo um filme pornográfico. Se você está numa situação em que você não pode orar enquanto aquilo está acontecendo, significa que você não devia estar ali. Significa que você não devia estar ali. Irmãos, tem um vídeo vergonhoso no YouTube, que foi filmado secretamente, em que um deputado evangélico, ele puxa uma oração com o presidente da Câmara Legislativa e um ex-policial agradecendo a Deus pela propina acertada. Como é que uma pessoa consegue orar em cima de uma propina
acertada. Alguém me explique isso, né? Eu acho que é deboche contra Deus e contra o Espírito Santo. Tirando essas ocasiões, né, que na verdade nenhum crente deveria estar numa situação dessa, você devia, em todos os momentos e situações do seu dia, ser capaz de elevar o seu pensamento a Deus para agradecer, para louvar, para pedir, para adorar e buscá-lo. Quarto lugar, também é importante você separar um tempo diário e apropriado para orar. Quão pouco tempo Deus nos pede? O que é que Jesus disse a Pedro quando Pedro caiu no sono? Pedro, nem 1 hora pudestes vigiar. Quão pouco tempo Deus pede de nós. Não se trata de legalismo, irmãos, até porque, como eu disse, a Bíblia não prescreve assim: orarás 30 minutos por dia, orarás 1 hora por dia, orarás 2 horas por dia. Não tem, não há nenhuma orientação da Bíblia nesse sentido. A orientação da Bíblia é orar sem cessar, orar em todo o tempo. Mas nós precisamos de silêncio, nós precisamos de privacidade, nós precisamos de concentração. Por isso, o bom senso manda que você, durante o dia, tire tempo. Um tempo bom, de qualidade, para estar com Deus, para ler a Bíblia, meditar, orar, em silêncio, ou com sua esposa, com seu marido, e escutar a voz de Deus falando através da Escritura para você. Nada imprensado, corrido, cansado ou interrompido, mas tempo de qualidade para o seu Deus. E por último, depois de orar, manter-se vigilante, aguardando a resposta. Aqui eu cito Abacuque, capítulo 2, verso 21, depois que Abacuque orou, ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Depois que Abacuque orou e intercedeu diante de Deus pelo seu povo, ele disse: eu vou ficar como um vigia agora na torre, olhando no horizonte para ver a resposta de Deus chegar. Essa é uma parte que frequentemente nós negligenciamos. A gente ora, acabou de orar, a gente vai embora e esqueceu o que pediu. E quando Deus responde, a gente nem lembra que pediu, por isso também não agradece. Por isso também não agradece. Igual lá no interior de Pernambuco, o pastor convocou a igreja para orar, dia de jejum e oração, por chuva no sertão. Vamos orar, irmãos, porque a seca está grande. Bora. Marcou um dia, a igreja toda veio, vamos orar. Só veio uma menina com guarda-chuva. Às vezes a gente pede, mas a gente não vigia para receber a resposta. Quer dizer, eles pediram que Deus desse chuva, mas quem é que estava vigiando? Vai que Deus responde hoje. A menininha lá do guarda-chuva. Com frequência a gente ora, termina de pedir, vai embora, esquece o que pediu. E quando a resposta vem, a gente nem lembra. Igual a igreja do livro de Atos, que estava orando para que Deus libertasse o apóstolo Pedro da prisão. Pedro foi liberto, foi lá na casa onde todo mundo estava orando, bateu na porta, atendeu o empregado, olhou, é um fantasma. Ninguém acreditou que era Pedro. Mas como ninguém acreditou que era Pedro? Ele estava orando para Deus libertar Pedro. Então, a oração não termina quando termina. Porque quando termina, você tem a parte de vigiar, de aguardar a resposta. Fica, Senhor, ontem, às 24 horas, eu pedi ao Senhor isso aqui, certo? Não estou insistindo, estou só lembrando para o Senhor. Estou vigiando, como o pastor Augusto falou, estou vigiando. Aí, Senhor, já faz 1 mês, Senhor, estou aguardando aquele pedido. A gente esquece, a gente ora e deixa por isso mesmo. Sabe qual é a vantagem de vigiar depois de orar? É que você fica na expectativa. Isso mostra o quanto realmente você deseja. Você pede uma coisa, passa uma semana, não acontece, você diz: eu também não queria mesmo. Também não queria mesmo. Então, a vigilância na oração consiste em esperar a resposta e faz parte da própria oração, aguardar que Deus nos responda. Queridos, eu termino então perguntando o que é que nós podemos aprender disso tudo. Orar sempre e vigiar é a vontade de Deus para nós. Pode ter certeza disso, você veio aqui hoje à noite para ouvir isso do seu Criador, do seu Senhor e Redentor.
a palavra dele, orando em todo o tempo e para isso vigiando. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, é a palavra que Deus lhe traz nessa noite. E ao fazer isso é como se Deus confrontasse você e perguntasse: por que é que você não ora em todo o tempo? Onde é que você deixou de vigiar? O que é que está roubando o espírito de oração? O que é que está tirando de você uma disposição mental aprovada, espiritual? O que é que impede você de buscar a minha presença a cada momento durante o dia? É isso que Deus nos confronta nessa noite. É isso que Ele quer saber de você e de mim. E ao mesmo tempo em que Ele nos confronta, Ele também nos encoraja, porque se Ele pede isso, é porque Ele almeja, Ele deseja a nossa presença, Ele tem prazer na comunhão conosco, Ele tem prazer em ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos, em atender às nossas necessidades. E Ele vai operar em nós isso, se você tão somente disser: Senhor, eu quero reconhecer nessa noite que eu tenho sido um crente de banco de igreja, um religioso, meu relacionamento contigo não é vivo, não é direto, não é uma comunhão intensa durante o dia, e eu quero mudar isso, eu quero que minha vida seja diferente, e eu estou disposto a renunciar ao meu comportamento, à minha conduta, qualquer coisa que abafe o espírito de oração na minha vida, mas eu quero essa comunhão diária e constante contigo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, irmãos. E ao fazer isso, eu queria que você se aproximasse da ceia com o coração contrito, que você responda essas perguntas diante de Deus, lembrando que esse é um momento de confissão de pecados, não é um momento de fugir da ceia, mas de sondar o seu coração, confessar os pecados, tomar o pão e o cálice e dizer: Senhor, espiritualmente eu me alimento de Ti agora, fortalece-me para que eu possa gozar dessa comunhão contigo o dia todo e todo dia. Oremos. Ó Deus querido, derrama sobre nós o espírito de súplicas e de oração, para que sejamos um povo que Te conhece, não de ouvir falar, mas de uma comunhão diária, constante. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a Te buscar, que tenhamos prazer em Ti. Tu sabes que a nossa natureza Te é contrária e hostil, mas nós sabemos também que Tu nos destes o Espírito Santo que habita em nós, que nos fizeste nova criatura e que nós nos revestimos do Senhor Jesus, aquele que orava e Te buscava. Abençoa Teu povo aqui nessa noite, por amor do Teu nome. Amém.